Boa noite a todas e a todos. Gostaria de começar agradecendo os colegas da Dobra pela acolhida entusiasta, né, desse evento, né, o convite para o nosso colega Bartolomeu Vieira, que é psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela USP e atualmente doutorando, né, pela mesma instituição. Essa proposta, né, ela aparece num contexto muito específico, né, do seminário Fronteiras da Psicanálise, para se pensar um tema, né, que, querendo ou não, se encontra hoje nas fronteiras de muitas tradições psicanalíticas, né, que é o chamado fenômeno borderline. Né. Bom, quando a gente pensa em borderline, a gente pensa em borda, né, que para além de ser um anagrama de dobra, nos faz pensar, né, em questões fronteiriças, né, de uma maneira mais geral. Né, e dentro da psicanálise existe uma certa tradição que começou a pensar justamente, né, a borda, a fronteira, também em termos metapsicológicos. Né. Essa tradição não coincide com a tradição lacaniana, mas coincide com uma série de outras tradições que se desenvolveram na França, países de língua inglesa, né, mesmo em outros espaços, né, de cultura psicanalítica. Então, enfim, em vários sentidos a gente está aqui nas fronteiras da psicanálise, né, nas bordas, né, e por que não nas dobras e nos desdobramentos, né, da psicanálise. Né. Bom, esse fenômeno que a gente chama fenômeno borderline, ele está longe de ser um fenômeno propriamente contemporâneo, né, ainda que ele seja muito associado a essas patologias, né, dos tempos atuais, esses sintomas, né, do contemporâneo, como muitos dizem. Trata-se de uma clínica que vem sendo estudada e descrita já desde os primórdios da psicopatologia. A gente encontra descrições como essas em textos fundadores da disciplina, como em Pinel, por exemplo, quando ele descreve a chamada mania sem delírio, né, ele descreve fenômenos que estão muito próximos daquilo que hoje a gente chama de borderline. Né. Ao longo do século XIX, outras descrições foram sendo feitas, né. A gente tem a insanidade moral, né. A gente tem as patologias do borderland, né, como passa a ser chamado nos países de língua inglesa, né, até que, né, em meados dos anos 1910, isso chega no movimento psicanalítico. Né. Inicialmente, né, refratário a esses pacientes, porque eles fazem parte daquele grupo que não são, enfim, aqueles pacientes recomendados por Freud, né, a seguir um tratamento psicanalítico, os casos difíceis. Né. Nos anos 20, trata-se de uma clínica que começa a se aquecer, né, pelo fato da psicanálise se popularizar, né, ir atrás de outros espaços. Né, começam a aparecer as primeiras clínicas públicas, né, a psicanálise começa a habitar os grandes hospitais. Né, então, esses pacientes começam a aparecer e uma teorização se impõe, né, uma nova técnica, né, ou a elaboração de uma nova técnica se impõe. E é nos anos 30 que o famoso artigo do Adolf Stern, né, um psicanalista de origem húngara, né, que vai trabalhar nos Estados Unidos, é publicado, né, artigo onde, né, o tema do grupo borderline das neuroses vai ser discutido diretamente. Né, e desde então, uma série de desdobramentos, né, começam a aparecer, e aquilo que nosso colega Bartolomeu vai discutir hoje pode ser considerado como um desses desdobramentos, né, dentro da clínica do contemporâneo. Então, bom, após essa brevíssima introdução, né, para situar um pouco o pessoal, passo então a palavra para o Bartolomeu e fique bastante à vontade. Eu certamente vou ter perguntas, colocações, curiosidades, né, os colegas também, a gente vai abrir na sequência para uma conversa, mas, enfim, tome o seu tempo. Tá bom. E, mais uma vez, agradeço aí tanto a Dobra quanto a você pelo aceite, sabendo que Bartolomeu mora em São Paulo, veio para cá especialmente para esse evento. Né? Peguei ele no aeroporto agora, depois da apresentação ele volta para São Paulo porque trabalha amanhã cedo. Né? Então,
né? Fica aí o agradecimento mais uma vez. Tá bom, muitíssimo obrigado. Deixa eu já começar também agradecendo essa oportunidade. Pessoas que eu estou conhecendo agora, conhecendo o Vinícius, Caio, que é uma pessoa que eu já conheço de longa data, com quem eu mantenho, estimo um carinho particular, né? Uma pessoa que, com quem eu faço trocas de, enfim, muitas perguntas, né? Eu solicito muito o Caio para conversar, para tirar dúvidas, para debater assuntos diversos, acho que especificamente desse assunto da questão dos pacientes borderline, e que tem sido muito importante na constituição do meu pensamento. Então, eu acho que é até uma das coisas que a gente pode encontrar aqui como dos motivadores, né? De estar tão animado, ter vindo para fazer essa conversa. Eu acho que vai ser muito bacana. Eu preparei um texto breve, eu pretendo ler ele porque ele organiza um pouco as ideias, né? Eu tenho muita coisa que eu gostaria de falar sobre esse assunto. É um tema que para mim é muito rico, muito interessante, porque é uma clínica a qual eu tenho me dedicado já há alguns anos, tanto no campo particular, né, como no meu consultório, como no público, no ambulatório da Unifesp, que é um ambulatório voltado especificamente para receber pacientes com diagnóstico psiquiátrico de transtorno da personalidade borderline. Então, eu estou familiarizado, estou vivenciando essa clínica tem um tempo e me produz muito, né? Assim, tenho estudado de diversas maneiras, por inúmeros ângulos, fazendo um método de estudo muito errante, né? Eu vou lendo coisas, eu vou me apropriando das coisas e tentando, nas oportunidades como essas, organizar minha mente e trazer para as pessoas as coisas que eu tenho pensado. Então, para mim também é bastante interessante pensar como essa oportunidade organizadora. Enfim, nesse sentido, né, feitas aqui esses agradecimentos, a clínica do paciente borderline, para mim, é bastante significativa e a minha fala vai se organizar a partir de um eixo da psicanálise que foi criado a partir do diálogo do Freud com o Ferenczi, né? Ferenczi, um autor húngaro muito importante, para quem o Freud mandava os casos, que na época tinha essa nomenclatura dos casos difíceis. Ela começa aí, e eu entendo que essa clínica deriva no trabalho de uma psicanálise voltada às relações de objeto. Uma prática clínica que vai ter no seu horizonte a intensificação da relação transferencial, da regressão, da experiência do novo e dos fenômenos inaugurais, né? É daí de onde eu parto esse eixo. Um outro eixo que vai cruzar com esse primeiro é proveniente de uma corrente da psiquiatria que se intitula psicodinâmica, né? Nessa vertente da psiquiatria, os representantes que eu estou trazendo aqui para pensar são o Glenn Gabbard e o Otto Kernberg, né? São dois psiquiatras vivos e produzindo, que atualmente produzem e muito voltados ao cuidado desse tipo de paciente, né? Do paciente com essa patologia. Eu vou buscar particularmente uma inspiração no Gabbard, numa palestra que ele fez na IPA, lá do Rio de Janeiro, na SPRJ. E lá ele trouxe 2 pontos da fala dele. Eu vou usar desses 2 pontos aqui para expandir algumas ideias. Primeiro ponto que ele traz para a gente é que no cuidado com o paciente borderline, nessa clínica, ela é uma clínica que necessita de uma estrutura de tratamento, né? Tá bom, vamos entender o que isso significa. E a outra coisa que ele fala é que a escuta do paciente borderline é uma escuta que precisa de concern, né? Concern é que o termo winnicottiano eu prefiro não traduzir porque eu não encontro uma palavra em português que explique de uma maneira tão interessante e vaga, na verdade, como fica essa ideia do concern. Vocês entendam como vocês preferirem traduzi-la, tá? Nesse momento, quando eu estiver fazendo a junção dessas coisas, eu também vou me apoiar em mais um psicanalista, que é um psicanalista chamado Harold Searle, para ressaltar alguns dos elementos dele, alguns elementos da fala que eu quero trazer. E aí eu vou ter 3 pontos, né, para falar com vocês. Um primeiro ponto é uma definição do que é o paciente borderline, né, como eu estou querendo trazer ele aqui para vocês pensarem comigo. Um segundo ponto é a questão do manejo desse paciente. E um terceiro ponto é um ponto que eu deixei
um título mais poético, né, que eu chamei assim, A Violência da Paixão e o Sorriso da Mantícora. Eu acho que eu vou explicar para vocês quando chegar no momento o que é isso. De início geral para a conversa, a gente precisa de algum referencial para ver o que a gente entende por borderline, né? Sem pretensão enciclopédica ou de exaustão do assunto, eu vou apontar que por borderline eu entendo o paciente que tem uma significativa difusão de sua identidade e um paciente que tem um modo de se vincular ao outro bastante paradoxal, com marcados usos de mecanismos de defesa primitivos e radicais, como a identificação projetiva e a cisão. Eu sinto necessidade de dar algumas explicações do que eu entendo por identidade nesse contexto, já que eu estou colocando ela no centro etiológico do que é o paciente borderline. Então, né, esse termo, né, identidade, na psicanálise, ele tem um possível começo numa troca de cartas entre o Viktor Taussig e Freud sobre o assunto. Uma troca de cartas breve, em que eles estão discutindo, inclusive, um tema da esquizofrenia, mas que não vai muito longe, né, em termos de troca de cartas. O Viktor vai para um caminho e o Freud usa o termo identidade apenas uma vez ou duas em palestra. Ele usa numa palestra para se referir à relação dele com o judaísmo e remete identidade ao pertencimento social e a um fator intrapsíquico que ele explora bem mais através de conceitos propriamente psicanalíticos, que são a identificação e o narcisismo. Então, identidade acaba tendo esse lugar social e derivando para conceitos propriamente psicanalíticos. Aí, a psicanálise anda um bocado e um sujeito chamado Erik Erikson constrói ideias importantes a respeito do papel da identidade. E com essas ideias, ele dá margem para um trabalho significativo do Otto Kernberg a respeito da identidade. Aí, para o Kernberg, que se apropria da Margaret Mahler, que se apropria da Edith Stein, ele faz uso de vários outros autores para formular uma ideia de identidade que tem por desfecho duas tarefas. Primeiro, diferenciar o que são imagens que compõem o self de imagens que servem para rotular os objetos. Realizar essa tarefa vai depender de um jogo que envolve gratificação e frustração das necessidades libidinais e que vai construir todo o mundo das relações possíveis do sujeito, tanto com ele mesmo como com os outros. Essa é a primeira tarefa para que serve uma identidade. Em segundo lugar, a tarefa será integrar impulsos agressivos, tanto as imagens de self como as imagens de objeto. Esse é outro passo importante na constituição da disposição de um sujeito para conseguir ou não se relacionar com o mundo. Ao longo desse processo, se constituem as criações de uma identidade que é feita pela assimilação e pelo repúdio de elementos de identificação que são produzidos antes e também na oportunidade de fazer aparecer uma criatividade que seja verdadeira, né? Uma criatividade verdadeira que tem por objetivo uma reparação do bom objeto que foi perdido para sempre, daquela fase esquizoparanoide. Então, a identidade, para esse autor e para o contexto que a gente está trazendo, tem um lugar bastante significativo, né? Ela é bastante organizadora. A problemática da identidade se torna, então, um elemento fundamental para a clínica borderline por um motivo. Parece, né, que esse paciente vive uma espécie de difusão da identidade. E aí, quando eu falo sobre isso, eu preciso fazer um argumento, né, que eu já acho importante aqui, né? O Searle, quando ele vai ler a obra do Erikson, ele fala que existe uma ideia meio apressada quando se fala de identidade, que é a sugestão de que a gente tem que formar uma identidade que seja monolítica, né? O Searle vai dizer que um senso de identidade que é relativamente coerente e consistente, ele é tão mais saudável quanto for possível para a pessoa ter consciência de que ela é feita de diversos objetos internos, cada um deles com um senso de identidade próprio. Ter essa percepção e não se sentir ameaçado de insanidade
é um índice bastante favorável de saúde psíquica. Por sua vez, se poder ter uma identidade própria, como um aglomerado harmonioso de coisas em transição permanente, vira uma ideia de saúde, ter a experiência de, aí aqui abre aspas, estar atrás de um vidro, como aquele vidro borrado, ou, pior, ter a experiência do movimento de um caleidoscópio, fecha aspas, são terrores da experiência borderline. Então, estou oferecendo para vocês uma imagem estética, tá? Para vocês imaginarem o que é você ver as coisas por trás de um vidro todo borrado, ou você ter essa experiência do caleidoscópio, que particularmente eu gosto muito, né? O caleidoscópio, você olha, você tem aquela imagem, quando você faz um pequeno girar dele, a imagem, pá, ela muda e vira uma imagem completamente diferente. Então, guardem essa experiência estética com vocês, que eu acho que ajuda a gente a pensar o que é a experiência borderline. Voltando ao que compõe a essência desse paciente, eu estou falando de um paciente que tem importante dificuldade de mentalizar. Né? O que significa mentalizar? Mentalizar é um termo bastante contemporâneo, que quem traz ele para a gente é o Peter Fonagy, né? É um autor inglês que constrói esse conceito. Mentalizar é atribuir representações às moções de afeto que emergem das pulsões e que tendem a ser sempre parciais. Né? Essa não é a definição do Fonagy, foi a maneira como eu escrevi aqui uma explicação do que é esse processo de mentalização. Né? Dar bordas, a gente pode usar assim, bordas ao que são as experiências provenientes das pulsões. Né? A gente criar representações e então dar sentido para elas das aspectos mais parciais das pulsões. Então, o paciente borderline, metapsicologicamente, pode ser descrito como um sujeito com funções de ego mais frágeis, que nos surpreende pela falha parcial no teste de realidade e pela prevalência de um objeto primário que foi nomeado por Christopher Bollas como turbulento. Essa ideia de um objeto primário como a própria turbulência também é bastante útil para a gente pensar o que é a experiência borderline, né? Que quer dizer o seguinte, né? Habitando um mundo das bordas, às vezes mais próximo da psicose do que da neurose, e às vezes surpreendentemente rígido nos comportamentos neuróticos, o paciente borderline tem a impressionante habilidade de se comunicar conosco pela contratransferência que causa. Movimento esse que busca compartilhar empaticamente a turbulência emocional e a instabilidade geral que ele vive internamente. Tá. Como é que eu explico essa afirmação? Né? Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com ela, e aí eu vou usar também uma ideia, o Christopher Bollas para isso. Ele fez um livro recente, saiu no final do ano passado, que é sobre os pacientes borderline, os pacientes narcisistas e os pacientes, talvez, maníacos. Ele fala de 3 entidades importantes, não me lembro agora qual é a terceira, mas o que importa aqui é que nesse livro ele usando uma habilidade de literatura muito característica dele, muito boa, ele faz espécie de 9 axiomas do que seria a experiência borderline. Ele faz isso em primeira pessoa. Então, eu vou ler isso aqui para vocês, né, como é que o Bollas fala. Né? E assim, obviamente, né, isso não é descrição, não é um paciente falando, né, mas seria em nome dele. Né? Eu não tenho uma sensação originária de quem eu sou, mas posso sentir um me, voz passiva, né? Um me, que é formado a partir da reação frente a um outro que sinto ser perturbador e turbulento. 2. Para manter o meu sentimento de continuidade, coesão e permanência, preciso continuamente me relacionar com objetos turbulentos. 3. Quando um outro real não está disponível, devo evocar pensamentos perturbadores, sentimentos e memórias, a fim de criar em mim a sensação turbulenta que traz a forma do outro perturbador. 4. No início, o objeto perturbador parece estar do lado de fora. Não tenho ideia sobre isso, mas quando interajo, minhas reações se misturam com o objeto e se tornam um com ele. 5. Eu não sou um I, né? Eu na voz ativa, mas um me na voz passiva.
criado a partir de uma ruptura com o outro. Eu sou a própria turbulência do outro. Me sinto anexado a ele como um efeito posterior de ter sido descartado por ele. 6. Para estabelecer uma relação com qualquer pessoa, já que não sou um eu, mas um eu passivo dejeto do outro, devo perturbar os outros, para que eles me digam onde posso encontrar o meu lugar e o que posso me tornar. 7. Se você tentar me tornar uma pessoa independente de você, melhorar, ou pensar com clareza minhas próprias ideias, você está tentando me matar e eu serei forçado a te derrotar. 8. Vou transformar seus bons esforços em formas de perseguição. Vou te mostrar isso como se fossem ações prejudiciais para mim, e isso vai te deixar confuso, com raiva e triste. Então, finalmente, estaremos realmente juntos nesse caos, e assim me sentirei amado e permitirei que você esteja comigo. 9. Diante de tudo que vejo e me mostram, eu escolho a turbulência. Esse é o único objeto ao qual posso me apegar, porque é o único que reflete o sentimento legítimo que realmente me representa. Desses 9 axiomas, eu gostaria muito de saber que tipo de afeto, ou, em pouquíssimas palavras, o que causa emocionalmente em vocês que me escutam agora. Qual é a associação imediata a respeito do que li, ou a respeito de um ou desses 9 tópicos. Alguém diria aí o que você sentiu? Somos interativos nessa palestra. Tá? Alguém diria assim, brevemente, uma palavra, o que sentiu, etc. O que vocês acharam disso aí? Sabe quando você caminha em cima de gelo muito fino? É a sensação que me vem. Assim. Caminhar sobre gelo fino. Pisar em ovos. É a Claro. descrição desse ato, porque eu não estou Perfeito. conseguindo colocar assim, em uma palavra só. Tá. Mas me vem essa fragilidade muito colocada, muito iminente. Assim. No caleidoscópio que você usa ali, no que eu virar um pouquinho, tudo vai mudar de uma maneira muito brusca, inesperada e muito desorganizadora. Imprevisível, perfeito, exatamente. Tá. Mais um ano. Tá bom. Então, uma só tá bom. Tá. Por que eu escolhi parar minha leitura e minha metódica e rígida apresentação nesse momento? Né? Acredito que foi porque devo trazer um ponto que é central aos meus interesses de pesquisa atuais e que é base do meu angustiante processo de doutoramento. Persigo a ideia de que o paciente borderline é capaz de uma empatia paradoxal. Ou seja, ele consegue muito facilmente perceber as sutilezas dos afetos, mas de um jeito que lhe é pouquíssimo útil. Os próprios afetos são projetados sobre os outros, ou os afetos inconscientes do outro são percebidos com muita clareza. E essa incoerência de resposta entre afeto manifesto e um afeto latente levam o paciente borderline ao desespero, à persecutoriedade e a todo tipo de atitude emocional não adaptativa a si mesmo, ao outro ou à situação. Enfim, levam o sujeito a muita turbulência, o tal gelo, né, que você falou. Né? Ao apontar esse tema da empatia paradoxal, fica aqui em aberto um tópico sobre o qual a gente pode voltar para debater em breve, tá? Ideia de empatia paradoxal do paciente borderline. Agora, retomando o que eu mencionei sobre as práticas contemporâneas de orientação psicodinâmica, gostaria de mencionar essas 2 coisas que o Gabbard falou na palestra da SPRJ. Ele fez essas 2 afirmações. Primeiro, todo tratamento borderline precisa de estrutura, né? Diz ele que o borderline precisa de alguém com quem se relacionar, que o terapeuta precisa saber reter dentro da sua própria mente o seu papel de terapeuta, coisa que pode ser facilmente esquecido nesse relacionamento, e ao mesmo tempo aceitar o que é projetado sobre ele, o que é igualmente muito difícil, né? É um paradoxo. Isso eventualmente pode parecer simples ou óbvio para o trabalho de qualquer um, mas com um paciente borderline é algo extremamente complexo, porque a gente está falando de um campo de trabalho onde instabilidade é o solo da relação, e isso precisa ser levado em conta o tempo todo. Voltando ao argumento do Gabbard, né? Ele também fala que o maior preditor de sucesso de tratamento é a construção de uma aliança terapêutica. E isso aqui é bem interessante para mim.
Gabard fala que será a transferência positiva que dará margem para a possibilidade de trabalho. É interessante notar como não estamos falando de um tipo de paciente que tem esse caminho da transferência positiva aberto e facilitado desde o começo. Certamente aqui estamos afastados da ideia freudiana vinculada em seu texto de 1913, que é aquele texto para os médicos que exercem a psicanálise, no qual Freud fala que basta assumir o ponto de vista do paciente e dar tempo ao tempo para que surja uma transferência positiva. De outro modo, no caso do paciente neurótico, a atitude empática mais simples, isso de ver o lado do outro, basta para criar a situação transferencial. Com o paciente borderline não é bem assim. Gabard diz, então, que a escuta com concern é a que se volta para ver como o paciente age no mundo e que vai fazer o tratamento funcionar. Vou reler esse argumento aqui, essa ideia da necessidade da escuta com concern, de um outro modo, ressaltando um dos ângulos dele. A sensibilidade emocional do paciente borderline costuma ser intolerável e excessiva, talvez porque esse paciente não tenha uma tal identidade suficientemente consolidada, capaz de suportar moções afetivas mobilizadas pelos encontros. Isso que estou trazendo agora não é fato novo para ninguém que tem experiências borderline, seja por ser um paciente ou por ser um clínico que investiga esta organização de personalidade. Esse elemento da instabilidade emocional derivada de uma falta de experiência e conhecimento da própria identidade é o fator empírico e fenomênico mais observado e divulgado, que já conta com mais de 100 anos de exposição. Porém, ainda é um mistério que não saibamos muito como tratar esses pacientes.